Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje e amanhã a gente vai estar durante um bom tempo aí falando de investimentos. O que a gente pretende aqui é que vocês saiam muito mais preparados do que vocês entraram na palestra de hoje. Tem mais de 100 pessoas aqui, a gente estava um pouquinho antes conversando na sala ao lado com alguns de vocês. É isso que a gente quer passar nos próximos dias, ter uma proximidade, não só passar conhecimento, mas também me puxem, vamos falar no 1 a 1, que muitas vezes a dúvida que você tem é muito específica e a gente pode ajudar vocês nessa jornada. Bom, hoje, essa primeira palestra, a gente vai falar um pouco sobre, só passando aqui, sobre as estratégias que a gente... Opa, como é que volta aqui? Sobre as estratégias que a gente usou ao longo da nossa história e que tem trazido resultados positivos para os nossos clientes. A Suno ela foi construída em cima da abordagem do Value Investing, e o Value Investing ele consiste em 2 coisas. Primeiro, você ter uma estratégia vencedora, mas também você ter a mentalidade correta, né? E com isso, você vai ter investimentos bem-sucedidos. Eu diria que o segundo ele é fácil de aprender, apesar de levar tempo, apesar de talvez você ter que se dedicar, mas o segundo você aprende. E é o que a gente vai falar um pouco na estratégia, na palestra de agora. O primeiro talvez seja o mais difícil, porque mentalidade é difícil de ensinar. Você pode ver 1000 vezes aquela frase do Warren Buffett, né? Seja ambicioso quando os outros estão com medo, tenha medo quando os outros estão corajosos, estão pagando para cima. Mas foram poucos e são poucos aqueles que executam isso na prática, né? Nos últimos 2, 3 meses, a gente teve a oportunidade de passar por isso. Na verdade, talvez nos últimos 2 anos. De julho de 2021 para cá, a Bolsa caiu, por vários motivos, sobretudo por inquietações políticas,
a Bolsa foi de 130 mil pontos para casa de 95, 96 mil pontos. As ações brasileiras ficaram muito baratas. Mas essa queda fez com que muitos perdessem a confiança ao longo desse caminho. Muitos tiveram medo, muitos não executaram tudo isso aqui, né? De agir com racionalidade. Pô, os múltiplos das empresas caíram, os dividendos estão elevados para caramba. Deveria ser uma hora de você, talvez, até acelerar o aporte, ou pelo menos manter. Infelizmente, muitos ficam com medo e não executam isso. Isso não somente em ações, poderíamos estar falando de fundos imobiliários, inclusive até a renda fixa, né? Que a gente viu pagar 6, 6,5% nos títulos de longo prazo. Infelizmente, isso aqui eu posso falar 1000 vezes para vocês, de comprar na baixa, ser menos agressivo na alta, talvez até vender na alta, mas só quando chegar o momento que você vai se conhecer e você que vai ter que apertar o Enter. O segundo é o que a gente vai tentar passar aqui nessa aula de hoje, né? A gente tem 2 carteiras voltadas para essa estratégia na Suno. A primeira é uma estratégia de dividendos, a segunda é a estratégia de valor. As duas têm superado o CDI, as duas têm superado o Ibovespa desde do início. E eu acredito que as duas têm coisas em comum. No final do dia, você quer comprar boas empresas a bons preços, né? Então, quando a gente fala de boas empresas, a gente pode discutir o que é uma boa empresa. Quando a gente fala bom preço, a gente pode discutir também o que é um bom preço, né? Uma boa empresa, para mim, é uma empresa que tem uma rentabilidade sobre capital elevada, uma empresa que tenha uma administração boa, uma empresa que tenha um endividamento moderado, afinal, é o endividamento que mata as empresas, né? E é geralmente os sucessivos prejuízos que levam ao endividamento. Empresas que tenham riscos toleráveis, empresas que tenham um crescimento ao longo do tempo, pelo menos em linha ao PIB. E o que é um bom preço, né? Um bom preço, obviamente que depende da categoria, mas geralmente um ativo deveria valer o fluxo futuro, né? Você vai comprar um imóvel, esse imóvel ele te dá uma renda, né? Você compra lá um imóvel, você gasta, sei lá, vou falar um preço qualquer aqui, R$1 milhão, e ele te paga uns R$50 mil por ano, né? R$50 mil no primeiro ano, R$50 mil no segundo, mais inflação, etc. Esse imóvel ele vai te pagando aqui um fluxo ao longo do tempo. Você deveria tentar trazer esse fluxo a valor presente, descontado a uma taxa, e é isso que deveria valer esse imóvel. A mesma coisa vale para uma ação de um banco, para uma mineradora, para uma empresa de software, né? E o ideal é que você compre esse ativo abaixo desse seu preço-alvo, né? E é isso que a gente tenta desenvolver aqui na Suno. Obviamente que eu acho que o que diferencia essas duas estratégias que eu vou falar aqui é que uma ela prioriza os dividendos já hoje, a receita já hoje. A outra, ela abre mão, às vezes, de dividendo hoje, para que a empresa reinvista em bons projetos, e assim ela possa crescer e lá na frente ela pagar um dividendo talvez ainda maior, né? Acho que exemplos de empresas que reinvestiram muito bem seu capital, seus lucros, são as empresas de tecnologia, ou talvez até melhor, a própria empresa do Warren Buffett, né? A Berkshire Hathaway, que faz 50 anos que está na mão aí do Warren Buffett e ainda não pagou o primeiro dividendo. Alguém pode falar, pô, não é por isso que eu invisto numa empresa, né? Para que eu bote dinheiro nela e ela, em algum momento, retorne o capital para mim na forma de dividendos? Sim, porém, o Warren Buffett ele pegou os lucros das empresas que pagaram dividendo para a Berkshire Hathaway, né? Então, dando um exemplo aqui, Coca-Cola, ele comprou essa ação, se não me engano, em 87, por ali, e essa empresa já pagou umas 3 vezes mais dividendo do que o que ele investiu lá atrás. Só que ele não pegou esse dividendo e devolveu para você. Ele reteve e comprou outras empresas, entre eles a Apple, né? Que já multiplicou também por umas 5 vezes aí, desde que ele investiu ali em 2016, acho que até mais. Então,
ele está sempre empilhando em novos bons projetos. Em algum momento, né, eu acho que estamos chegando próximo disso, ele vai iniciar uma política de dividendos, né? O que era uma empresinha pequena, que valia menos de $1 bilhão, hoje vale centenas de bilhões de dólares, e vai pagar um dividendo muito grande em cima desses 300, 400, sei lá quanto que está valendo hoje, está valendo bastante. Então, uma empresa que não paga dividendos não necessariamente é algo ruim, mas as empresas que pagam dividendos também não necessariamente é um negócio ruim. Tem que ser analisado caso a caso, e hoje a gente vai falar de duas estratégias que, basicamente, cada uma delas norteia as nossas filosofias de investimento em ações. A gente vai falar de fundos imobiliários em outro momento, mas aqui a gente vai falar das duas principais estratégias que norteiam a filosofia de investimento em ações da Suno, né? Bom, a primeira estratégia são as empresas que pagam dividendos, né? A carteira de dividendos da Suno, ela é muito inspirada em tudo que eu vou falar aqui. Bom, antes de tudo, só para botar todo mundo na mesma página, né? O que é um dividendo? Dividendo é o que a empresa paga, geralmente, preste atenção na palavra geralmente, oriundo do lucro da empresa aos seus acionistas. Então, uma empresa como a Coca-Cola, que eu citei anteriormente, vende Coca-Cola todo dia, ela tem um lucro dessa venda, parte desse lucro ela paga como dividendos. Vamos falar aqui de empresas que pagaram muitos dividendos no Brasil recentemente. Petrobras, né? Essa empresa ela vende derivados de petróleo, né? O petróleo subiu bastante, a empresa que chegou a ter uma dívida alta no passado, conseguiu reduzir esse endividamento, não existem mais grandes projetos para se fazer, ou os projetos que tem são sustentados pela própria operação. O que ela faz? Ela pode pagar dividendos aos seus acionistas. Empresas do setor elétrico também, imagino que vários de vocês têm algumas dessas empresas. O setor elétrico, dependendo da empresa, já é um setor mais maduro, né? Geralmente o setor é mais maduro e algumas empresas estão em estágios diferentes de ciclos de investimento. Tem várias empresas que passaram por um ciclo de investimento recentemente e estavam pagando o dividendo um pouquinho menor, agora estão encerrando o seu ciclo de investimento e, no que se entrega aqueles investimentos, a geração de caixa se torna maior. E se você não tem outros investimentos para fazer, você pode retornar na forma de dividendos aos seus acionistas. Empresas que fizeram isso recentemente, Energias do Brasil. Quem tem ações dessa empresa pode notar que nos últimos 3 anos os dividendos aumentaram de maneira expressiva. Por quê? Porque a empresa estava num ciclo de investimentos, sobretudo em investimentos de transmissão de energia, ela entregou essas linhas, e agora, o que era uma saída de caixa, porque ela estava fazendo a construção dessas linhas todos os dias lá, agora que não tem mais essa saída de caixa, afinal, ela encerrou esses investimentos, esse investimento agora começa a dar uma receita, o que era uma despesa, né, o que era uma saída de caixa, agora começa a vir receita ali todos os meses. E com isso ela pode pagar dividendos aos seus acionistas. A Lupar fez a mesma coisa, né? Então, as empresas do setor elétrico têm essa característica, já é um setor mais maduro, já é um setor que não tem tantas necessidades de investimento dependendo da empresa, né, porque vai ter um leilão esse ano importante de transmissão, 50 bilhões. Quem ganhar provavelmente vai ter que reduzir um pouco o seu dividendo para, lá na frente, pagar um dividendo ainda maior. Então, só para botar todo mundo na mesma página, dividendo é isso, é o retorno dos lucros das empresas aos seus acionistas. E, geralmente, e presta atenção na palavra geralmente, um dividendo ele é consequência de algumas coisas, né? Eu diria que esses 4 pontos aqui são características que, geralmente, andam de mãos dadas com as empresas pagadoras de dividendo, né? Então, vamos começar de baixo para cima ali. Solidez financeira. Se uma empresa não tem solidez financeira, se ela está muito endividada, se ela não tem caixa, é muito difícil ela ter caixa para pagar aos seus acionistas. Geralmente, o acionista ele é o último da fila
a receber dividendos, né? A receber o seu dinheiro. Uma empresa ela tem suas receitas, ela tem que pagar seus custos, né? Então, vamos voltar, por exemplo, da Coca-Cola. A Coca-Cola vende lá latinhas de Coca-Cola. Bom, quem que precisa ser pago? O fornecedor da latinha, né? Quem vendeu a latinha de alumínio. Precisa pagar todo o time, os funcionários, diretoria, etc. Tem que pagar imposto, né? Esse é talvez o primeiro a ser pago, né? Tem que pagar uma série de stakeholders, tem que pagar os bancos, né? Muitas vezes a empresa tomou dívida. Daí você fala, pô, uma empresa como a Coca-Cola tem dívida? Às vezes tem, né? Tomou dívida para comprar outra empresa. Mesmo uma empresa saudável, às vezes tem um endividamento. Não tem problema ter dívida. No Brasil, a gente associa a dívida a uma coisa ruim e, de certa forma, com razão, porque a maior parte das pessoas tomam dívida para consumo, e consumo raramente tem rentabilidade, né? Então, quem pega lá uma dívida para comprar um carro, para comprar uma geladeira, etc., não necessariamente vai ter um retorno em cima disso. Mas uma dívida não necessariamente é ruim. Se uma empresa toma dívida a 5 e consegue aplicar 10, ótimo, né? Acho que o melhor exemplo é quem consegue tomar dívida no BNDES. O BNDES geralmente tem uma taxa bem competitiva e as empresas que conseguem aplicar esse dinheiro numa taxa melhor botam essa diferença no bolso. Então, solidez financeira geralmente anda de mãos dadas. Daí você fala, pô, Thiago, você está falando muito geralmente. Você não consegue dar um exemplo de casos que não andou de mão dada? Sim, consigo. A Oi, talvez até a Petrobras um tempo atrás. A Oi, ela estava pagando dividendos lá atrás, por volta de 2010, 11, 12, ela estava pagando dividendos sem ter a respectiva geração de caixa. Ela estava se endividando para pagar dividendos. É possível fazer isso durante um tempo, não é possível fazer isso para sempre, né? Então, o dividendo ele não era sustentável. A mesma coisa a Petrobras. A Petrobras estava lá em 2000 e também nessa época, 12, 13, 14, fazendo investimentos muito grandes, alguns investimentos que se provaram não muito rentáveis, estava subsidiando o preço da gasolina e, com isso, e ainda por cima, pagando dividendos. Da onde estava vindo esse dinheiro se a gasolina estava sendo vendida abaixo do custo? Estava vindo de endividamento. A Petrobras chegou a ter o maior endividamento do mundo. O que aconteceu? Era insustentável, ela teve que ficar lá 2015, 16, 17, 18, uns 4 anos aí sem pagar dividendo. Então, eu estou dando exemplos aqui de que nem todo dividendo ele anda de mãos dadas com solidez financeira, mas geralmente anda, né? Eu acabei até já emendando no segundo assunto, que é um negócio rentável. É difícil você pagar um dividendo se o negócio não for rentável, né? Dei o exemplo da Petrobras. Podia ter dado o exemplo da Oi. É raro, eu estou falando mais das exceções, mas podemos falar dos exemplos recentes. Hoje eu acho que tem poucos negócios que estão nessa situação. Pouquíssimos, né? Mas os exemplos recentes aqui, Petrobras, que muitos de vocês são acionistas, as empresas do setor elétrico, os bancos, né, que estão voltando a pagar dividendos um pouquinho maiores, né? Esses negócios são negócios rentáveis. O que é um negócio rentável? Um negócio rentável é aquele que começa primeiro dando lucro, né? Segundo, gerando caixa. Existe diferença. É possível dar lucro sem gerar caixa? Sim, vou dar um exemplo aqui de construtoras. Muitas vezes a construtora ela vende, mas não necessariamente recebe na mesma data. Quem aqui já comprou um imóvel na planta? Alguém já comprou? Bom, vocês vão lá e compram um imóvel de R$1 milhão, só que você não desembolsa R$1 milhão à vista. Você vai pagando ali uns 30% ao longo da construção, na entrega da chave você paga os outros 70%, né? Muitas vezes você pega dinheiro no banco para pagar esses 70%. Então, naquele momento da venda, a construtora ela vendeu 1 milhão, mas ela não recebeu 1 milhão. Ela vai receber esse 1 milhão ao longo dos próximos 2, 3 anos. E ela vai ter que pagar esse custo, né? Então, ela teve um lucro. Por mais que ela vamos supor, custe 500 mil para construir, ela vai ter esse custo de 500 mil até a entrega das chaves,
Só que ela só vai ter recebido 300 e na entrega da chave ela recebe 700 e ali ela gera caixa, né? Isso se ela não engatar em outra obra, né? Porque se ela engatar em outra obra, ela entra nesse ciclo de novo. Bom, já provei aqui que tem uma diferença entre negócio rentável e um negócio gerador de caixa. É possível ter lucro sem gerar caixa? A longo prazo, as coisas elas andam de mãos dadas. No curto prazo, não necessariamente, né? Então, isso é comum ali na construção civil, mas é possível também falar de varejo, né? Varejo, muitas vezes, dando aqui o exemplo de uma Casas Bahia, né? Ela vende em 24 vezes lá uma geladeira e tem que pagar o fornecedor em 3 meses. Né? Então, por mais que ela te venda uma geladeira por 200 e custou para ela 100, se esses 200 vão ser pagos em 24 vezes, no primeiro momento, ela não está gerando caixa. Então, já expliquei a diferença do negócio rentável e de um negócio gerador de caixa. E também uma gestão competente. Geralmente, empresas que pagam dividendos têm essas características e uma característica a mais. Geralmente, o management só paga dividendos se ele tem uma segurança em relação ao futuro da empresa, né? Se ele já está vendo que vai continuar vendendo nos próximos meses, que tem uma previsibilidade de geração de caixa. Então, o dividendo ele é um sintoma, ou melhor, uma consequência de todos esses fatores, né? Além de que, também, anda de mãos dadas com uma ação barata. Por isso que eu acho que, na média, o investidor individual como vocês deveria procurar empresas que pagam dividendos, que têm um bom histórico de dividendo, né? Bom, a segunda estratégia, né, que a gente segue lá na Suno, na carteira de valor, é comprar empresas rentáveis a bons preços. Tem esse livro aqui que, para mim, é um livro que mudou muito a minha forma de pensar. É um livro pequeno, simples, tem em português também, né? Eu nem sei o nome em português, mas se vocês procurarem um livro parecido, azulzinho lá, e se vocês botarem o nome desse autor no Google, Joel Greenblatt, que é esse desenho aqui, esse livro, para mim, mudou minha cabeça. Por quê? Eu era, até o momento que eu li esse livro, um investidor muito focado em preço. Eu não ligava tanto para qualidade, né? Eu olhava muito para preço. Esses múltiplos, preço-lucro, preço-valor patrimonial, não existe nada errado nisso, mas eu acredito que quando você analisa a qualidade também, você tende a comprar bons negócios a bons preços. E eu estou disposto, aprendi a ficar disposto a pagar um pouco a mais por negócios que têm uma qualidade melhor. E como que é avaliada a qualidade de um negócio? Para mim, esse indicador é um dos melhores, o ROCE, né? Que é o EBIT mais imobilizado, mais capital de giro. Tiago, o que é isso? O que você quer dizer com EBIT? EBIT, em inglês, é Earnings Before Interest and Taxes. Em português, a gente costuma chamar de lucro operacional. O que isso significa, né? Vamos lá voltar para o balanço de uma empresa, para o demonstrativo de resultado. A empresa tem a receita e o lucro operacional nada mais é do que a receita menos despesas e custos, né? Só para fazer aqui uma distinção entre despesa e custo, de maneira bem simples, né? Custo é tudo aquilo relacionado ao custo do produto. Despesas são outras saídas de caixa, mas que não necessariamente têm a ver com o custo do produto. Vou te dar um exemplo aqui, esse livro, né? Se você for comprar esse livro, direto da editora, você vai pagar, sei lá, R$50. Tem um custo de produção, que é o papel, a capa, o frete até sua casa, isso é o custo. O que é despesa? Despesa de marketing, o salário do presidente da editora. Isso é uma despesa. Não tem a ver com o custo do produto, mas é uma despesa que a empresa tem que pagar. E, obviamente, ela rateia o salário do presidente em todos os livros que ela vende, né? Uma empresa boa, para mim, é uma empresa que tem um lucro operacional alto em relação ao capital
investido, né? Geralmente, negócios que têm um capital investido alto, capital investido nada mais é do que imobilizado, mais capital de giro. O que é capital de giro? Estoques, mais contas a receber, menos conta fornecedores, né? Vamos dar aqui, alguém consegue dar um exemplo de um negócio que tenha muito capital empregado? Alguém quer levantar a mão e dar um chute? Ninguém? Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Varejo. Varejo tem muito capital empregado. Siderúrgica. Tem muito capital empregado. Você tem que construir uma siderúrgica, você tem que investir em estoques, né? Você não vende à vista, você vende a prazo. Isso gera um capital de giro ali, né? Você tem que dar crédito para os seus clientes. O ideal é um negócio que tenha muito lucro operacional e pouco capital empregado. Geralmente, empresas de software, né? Empresa de software não tem muito imobilizado. Uma Microsoft tem pouquíssimo imobilizado, ela lucra bastante e tem pouco capital empregado. Empresas de serviço em geral têm isso, né? A B3 é uma empresa que tem um lucro operacional enorme e tem pouquíssimo capital de giro, um pouquinho de imobilizado só, tem um pouquinho de servidor, mas ela ganha muito dinheiro em cima desses ativos. Isso, para mim, é qualidade. Esse é um dos primeiros indicadores que eu falo para o pessoal do meu time ver. E é um indicador difícil de blefar, né? Se a empresa tenta pegar despesa e botar no imobilizado, fazer uns truquezinhos de contabilidade, o que você ganha num, você perde no outro. Eu olho muito para essa métrica. E uma métrica usada por ele é o earnings yield, que é o lucro operacional, que a gente falou anteriormente, sobre o valor da firma. O que é o valor da firma? O valor de mercado da empresa mais a dívida líquida. E ele desenvolveu uma estratégia nesse livro, que ele chama de Magic Formula, que é, basicamente comprar empresas que combinem essas duas métricas muito bem. Então, ele sugere que você ranqueie as empresas por qualidade, né, da que tem a maior rentabilidade para a que tem a menor rentabilidade, e a mesma coisa para preço, do maior preço para o menor preço. E você cria uma terceira coluna, que seria a soma desses dois resultados, né, e investisse somente no quartil superior, ou seja, se tivesse 100 empresas, que você investisse nas empresas que têm a melhor combinação de preço e qualidade. E o que ele fez foi um backtest, né? O que aconteceria se investíssemos somente nessas empresas? E o resultado no backtest foi muito bom, né? Foi 23% contra 9%, quase 10% ali do SP500, um resultado muito parecido com o resultado do Warren Buffett. Comprar empresas a bons preços. Qual que é o desafio de aplicar essa estratégia? Geralmente, as empresas sugeridas são empresas que têm uma nuvem em cima, né? Petrobras é uma empresa dessas. Foi uma empresa que apresentou uma rentabilidade muito grande nos últimos 12 meses. É uma empresa que estava barata nos últimos 12 meses. Talvez fosse a empresa que mais se destacasse nesses indicadores no Brasil nos últimos meses. Só que tem uma nuvem em cima. Qual que é? Pô, vai mudar o governo, vai voltar para a idade da pedra, esse negócio vai quebrar, vai valer zero. Bom, se você quer comprar um bom negócio no bom preço, geralmente é porque esse negócio está sendo questionado no seu modelo de negócio. Como eu disse aqui, até me antecipei um pouquinho, a fórmula ela ordena do maior para o menor em termos de ROCE, do maior para o menor em termos de earnings yield, e ele sugere montar uma carteira com essas empresas. E o legal é que é uma carteira diversificada. Ainda que a Petrobras fosse mal, ainda existiria outras empresas que poderiam compensar essa empresa, essa empresa que não foi tão bem. Essa é a magia da diversificação. Você não precisa acertar todas, você precisa acertar na média, né? Então, por mais que uma empresa
possa deixar de ser boa, na média, essas empresas elas podem atuar em conjunto e, na média, levar o seu portfólio lá para cima. E, basicamente, essas duas estratégias que a gente segue lá na Suno. Obviamente que a gente não compra somente porque apareceu, a gente já vai fazer um exercício mais para frente, né, que vocês vão ver que tem várias empresas que seguem a filosofia do dividendo do Décio Bazin, que a gente vai falar um pouquinho, que fazem parte da nossa carteira, outras que não fazem. A gente tenta filtrar dentro dessas empresas as empresas que a gente acredita que vão permanecer sendo bons negócios. Bom, em 2014, teve uma pessoa chamada Zeidler que fez um estudo muito interessante. E eu já tinha feito esse estudo também, só que ele foi muito mais científico do que eu, né? E foi ver se no Brasil funcionava essa forma. E, surpreendentemente, a resposta é sim, e 2, inclusive melhor do que nos Estados Unidos, né? Então, o que ele fez, né? Ele basicamente tentou replicar essa estratégia no Brasil, pegando as 5 melhores empresas, as 10 melhores empresas, as 15 melhores empresas, e rodando a carteira rodando o backtest a cada 3 meses, ou seja, vamos pegar e girar a cada trimestre, ou a cada 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, e ver o retorno, né? E em todas as amostras, o retorno foi bem superior ao Ibovespa no período que ele analisou. O Ibovespa, no período que ele analisou, deu um retorno de 14,1%, enquanto o retorno aqui, tudo na casa dos 20 alto, né, 27%, 30 abaixo, chegou até a ter uma de 40% ali, né? Quem aplicou essa estratégia na risca, fez um bom negócio. Basicamente, essa a lição. Está ali o nome do estudo, caso vocês queiram procurar, né? Eficiência da Magic Fórmula de Value Investing no mercado brasileiro. Tá? Se quiserem ver o estudo com maior profundidade. Né? Mas, basicamente, o estudo está resumido aqui nessa imagem. Né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Do estudo dele tem mais de 1000 palavras, mas está tudo resumido nessa imagem aqui. Bom, no Brasil, teve uma outra pessoa, uma pessoa que não é esse o nome dele, né? O Décio Bazin era um codinome, era Mazini o nome da pessoa que escreveu, infelizmente já falecido, e ele sugeriu que o investidor devesse comprar empresas com essas características aqui, né? Dividend yield acima de 6% nos últimos 12 meses, empresas que têm um endividamento baixo ou moderado, e evitar empresas envolvidas em escândalos. Né? Obviamente que esse terceiro critério ele é mais subjetivo. E, se vocês... Eu vou dar aqui um tempinho para vocês entrarem aqui, né? Pegarem o celular de vocês e apontarem no QR Code. Quem está lá no fundo, se der zoom, consegue ver. Eu fiz esse teste ontem. Tá? Então, vocês vão cair na página do Status Invest, que tem essa fórmula já feita para vocês. Daí, se vocês quiserem, vocês salvam ou não. Eu vou fazer o exercício aqui do lado. Posso fazer do seu lado? Opa, beleza. Daí vocês já vão cair com a fórmula certinha aqui. Vocês cliquem em buscar. Buscar. Opa, foi. E aqui estão as empresas, né? Obviamente que tá em ordem alfabética. Eu sugiro que vocês botem todos ali, né? E daí você já tem todas as empresas aqui de A a Z que passariam nesses critérios do Décio Bazin. Todo mundo conseguiu? Então, primeiro passo, clica ali, depois desce um pouquinho, clica em buscar, só tem 15 empresas, daí vocês botem todos ali embaixo e vai ter acesso a todas as empresas. Acho que todo mundo conseguiu, né? Quem não conseguiu, depois me chama que eu preciso correr aqui com a apresentação. Bom, a gente fez o backtest disso e deu muito certo. Né? A gente fez esse backtest no meu canal do YouTube. A gente até mostrou esse vídeo. E a gente fez esse backtest no Brasil. O resultado foi fenomenal. Esse resultado ia até, se não me engano, 2020.
Eu não refiz de lá para cá, mas provavelmente teria dado certo. E vamos falar aqui algumas empresas que aparecem, né, nesse backtest. Petrobras é uma empresa dessas, né? Por que eu falo tanto da Petrobras? Porque eu acho que ela personifica a média das empresas que aparecem nessas fórmulas. São empresas rentáveis, são empresas que pagam dividendos, são empresas que têm balanço forte. Mas qual que é o problema de investir nessas empresas? Geralmente o noticiário, ou ele é inexistente, né, a empresa é tão irrelevante que ninguém fala dela, né, tem aí, se vocês forem ver, tem Banese, que é o Banco do Sergipe. Lá no Sergipe eu descobri que chamam o Banco do Sergipano. É um banco que, assim, fora a presença regional, poucas pessoas conhecem ele. Outro banco que aparece aí, o Banco ABC. Né? Uma vez minha mãe foi oferecida para ela um CDB do Banco ABC, ela falou, o Banco ABC é do ABC Paulista? Eu falei, mãe, é de um pessoal lá da Arábia, né? Arab Bank Corporation. É um banco com sede na verdade, que o controlador tem sede no Bahrein. Né? Então, são empresas que ou não dialogam muito com o investidor médio, né? Porque as pessoas não conhecem essas empresas, não são empresas tão do dia a dia, ou quando é do dia a dia, são empresas que estão passando por alguma notícia ruim. E daí a gente volta para aquela questão do primeiro slide, né, da mentalidade. É desafiador você comprar uma empresa que, por mais que os indicadores sejam bons, por mais que a empresa seja sólida, por mais que esteja barato, é na hora que você vai aplicar que você descobre se você consegue ser racional ou não, se você consegue se prender a números e fatos e não a ruídos de curto prazo. Né? É nesse momento que você se descobre se você é um investidor de valor ou não. Porque fazer essa fórmula é simples. Né? Você vai lá no Status Invest, vocês viram como é simples. Aliás, sugiro que vocês gravem, para quem não ver se consigo voltar, eu sugiro que vocês gravem aqui. Opa, se der para voltar aí, não sei se a produção está nos vendo. Sugiro que vocês gravem isso, porque é fácil você seguir essa filosofia. Né? Desculpa, é fácil você fazer esse filtro. O difícil é você ver as ações e ter coragem de comprar. Né? Quem teve coragem, historicamente, se deu bem, mas seria criticado pelos colegas por ter comprado uma ação ou que ninguém nunca ouviu, como o Banese, ou o Banco ABC, ou, pior ainda, uma empresa como a Petrobras, que tem noticiários ruins recorrentes, mas o mercado acionário ele não liga para noticiários ruins no longo prazo. O que ele liga, geralmente, é a criação de valor que se vem ou investindo em bons projetos ou através da distribuição de dividendos, que tem sido muito forte no caso da Petrobras. Então, pessoal, para finalizar aqui, eu diria que o mais desafiador de tudo que a gente passou aqui não é fazer essas fórmulas. Isso aqui é super simples. Vocês vão aqui no Status Invest e fazem a mesma coisa. Alguém pode falar, Thiago, como é que faz a fórmula a Magic Fórmula no Status Invest? Dá para fazer também. O único problema é que não é tão simples quanto o método do Bazin, que você tira essa foto e você já cai ali nas fotos. Você tem que ordenar, pegar todas as empresas no Status Invest e puxar para uma planilha de Excel, e daí você faz aquele exercício. Tem que usar o Excelzinho, ainda o Status Invest não dá sozinho essas empresas. E tem muita sobreposição. Tá? Tem muitas empresas que estão nos dois critérios hoje. A Petrobras é um exemplo deles, a Vale é outra empresa que a gente não falou, que tem também. Alguém pode falar, pô, qual que é o noticiário ruim de Vale? Nos últimos 5 anos, ou melhor, nos últimos 8 anos, caiu 2 barragens, ainda tem esse ruído em cima dela. É uma empresa cíclica, é uma empresa que, infelizmente, no Brasil, quando falta dinheiro, volta-se sempre o questionamento de tributar mais as empresas de mineração. Né? A mineração no Brasil é uma atividade muito lucrativa e tal, mas
ao longo do tempo, essa foi outra empresa que pagou bons dividendos, que está hoje com um endividamento moderado. Alguém pode falar, Thiago, o que é um endividamento moderado? E eu não tenho uma resposta, tá? Eu vou te dar conceitos básicos aqui. Eu, geralmente, olho uma dívida líquida sobre patrimônio líquido, né? Gostaria que a empresa tivesse uma dívida líquida menor que 100%. É isso que o Status Invest está fazendo para vocês, se vocês forem ver lá, está fazendo isso. Ou uma dívida líquida sobre EBITDA, que é a geração de caixa, inferior a 3 vezes. Obviamente que isso aqui não está escrito em pedra, porque às vezes eu aceito a empresa estar devendo um pouquinho mais, se ela estiver no meio de um ciclo do investimento, ou se ela for uma empresa com uma previsibilidade muito grande do seu fluxo, como uma empresa do setor elétrico. Pô, uma empresa de commodity, com ciclo bom, devendo 4 vezes, meu amigo, você vai ter problema grande quando o ciclo virar, porque esse endividamento vai de 4 para 8, às vezes até mais. Agora, uma empresa de commodities, devendo 4 vezes EBITDA na parte baixa do ciclo, já é mais aceitável. Então, essa parte do endividamento, que o Bazin deixava em aberto, eu também deixo em aberto. É um pouco, vamos dizer assim, com um olho refinado, você consegue ter uma noção disso. Então, pessoal, essas são estratégias que nós acreditamos ser vencedoras, os números estão aí, né? A gente mostrou o estudo feito para o Brasil, a gente fez esse estudo também no meu canal do YouTube, é vencedor, acreditem, vocês podem ir lá ver, deu assim, de lavada no Ibovespa, só que eu não acho que é difícil procurar. O difícil é você rodar essa fórmula. Isso aqui é a parte fácil, já está aí para vocês, né? Aliás, deixei aqui, não esqueçam de salvar para vocês sempre verem depois, né? Porque hoje são essas empresas vão ser outras daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Isso aqui eu acredito que vai funcionar. Mas o desafio é você ir lá e executar. Essa é a parte mais difícil, né, o psicológico. Não só de investir nessas empresas, como continuar investindo e acreditando na fórmula no mercado de baixa. Né? Muitos investidores se questionaram do poder do mercado de capitais, no mercado acionário, de criar riqueza por conta das quedas que tivemos de julho de 2021 até começo do ano, né, março, mais ou menos esse ano. E nos últimos 2 meses, a Bolsa se recuperou de maneira expressiva e acho que agora as pessoas começam a ganhar confiança novamente. E eu não gosto muito disso. Eu acredito realmente que a maior parte das pessoas, e eu aplico isso, não deveriam tentar prever se agora é um momento bom de comprar ações ou não. Eu acho que deveria ter uma estratégia estrutural, né? Então, se você tem um perfil de risco maior, ter um percentual maior de renda variável. Se você tem um perfil de risco um pouco mais conservador, ter um percentual menor, mas respeitar isso ao longo do tempo. Porque é normal que, na baixa, você seja influenciado pelo desempenho dos últimos meses, e na alta você também seja influenciado pelo desempenho dos últimos meses, mas para o contrário, né? Você fica otimista quando está todo mundo otimista e fica pessimista quando a Bolsa cai. Não, eu acho que a maior parte dos investidores se daria bem se mantivesse essas aplicações ao longo do tempo. Então, para terminar aqui, pessoal, essas estratégias, elas dão certo. Eu acredito que elas têm um racional para darem certo. No final do dia, você está comprando empresas boas e baratas. Cada uma dessas 2 fórmulas por caminhos diferentes. Mas o grande desafio é você olhar para essas empresas e ter a coragem de comprar na baixa, porque é tentador você sempre encontrar um racional na sua cabeça para não investir. Não vou comprar ação da Petrobras porque o governo vai saquear a empresa. Não vou comprar esse banco aqui porque eu nunca ouvi falar. Né? Um banco que não tenho confiança, não conheço. Né? E assim sucessivamente. Então, repito, para finalizar, é fácil encontrar empresas boas e baratas. O difícil é ter a coragem de comprar no momento certo.